Simplesmente eu acabei de acordar aqui no Brookhaven. E é o seguinte, eu tô simplesmente aqui, mas hoje simplesmente eu tô querendo sair um pouco e ir pra delegacia. Porque pra você que não sabe, simplesmente eu estou na civilização de simplesmente ladrões e policiais. Mas a gente não pode ir pro bairro dos ladrões. Porque se a gente fosse, com certeza, de fato, a gente já teria pego todos eles. E a gente vai... Mas por enquanto, quando a gente sai dessa civilização, a gente tenta prender eles. Mas, bom, como sempre, eu vou simplesmente ir para a delegacia. Afinal de contas, esse é meu trabalho. Mas dá pra ver que até o meu amigo, ele tá ali. E eu agora a gente tem que ir lá pra delegacia. Mas dá pra ver que simplesmente aqui tem essas duas partes. E não dá pra sair por aqui. E pelo visto a gente vai ter que sair por essa entrada aqui mesmo. Mas, cara, simplesmente é melhor. Vem por aqui. Mas, cara, não é por aí que a gente vai pra delegacia. Dá pra ver que agora até ele tá voltando. Porque é simplesmente por aqui que tem esse portão. Mas a partir daqui é que já fica tudo perigoso. Afinal de contas, aqui simplesmente que os ladrões ficam. Mas agora eu vou esperar ele passar pra eu simplesmente vir aqui e fechar esse portão. Mas agora eu vou simplesmente fechar esse portão. Então eu vou chegar simplesmente mais um pouco perto aqui e vou fechar esse portão. Agora que eu simplesmente fechei esse portão, eu vou voltar pra delegacia. Porque como eu falei, eu ia pra lá. Mas agora dá pra ver que eu tô chegando lá. E simplesmente eu vou ficar trabalhando um pouco lá. E dá pra ver que até tem uma moto aqui. E simplesmente eu vou deixar meu carro aqui mesmo. Afinal de contas, nós não pagamos multa. E cara, eu vou ficar vendo nas câmeras de segurança. Por enquanto que o Sérgio, ele simplesmente fica ali. Mas, cara, dá pra ver que simplesmente a van daqueles criminosos está passando por aqui. E definitivamente isso é muito bom. Afinal de contas, provavelmente a gente finalmente vai conseguir prender eles. Mas isso não é tão provável assim. Mas dá pra ver que agora eles estão seguindo ali em frente. E eu vou perseguir eles. Afinal de contas, esse é o meu trabalho. E cara, eu tô pegando atalhos aqui. E dá pra ver que eu tô chegando bem perto deles. Mas eu acho, a impressão minha, os carros deles está bem rápido. Mas o meu também tá muito rápido. E dá pra ver que agora eu bati aqui. E agora eu estou atirando, mas dá pra ver que o Dennis, ele tá aqui. E cara, simplesmente eu acabei de render ele. E eu nem sei se o Sérgio sabe que nós estamos aqui. Mas o Sérgio tá indo atrás dele. Isso definitivamente é muito bom. E cara, simplesmente depois de muito tempo você vai ser preso. E eu não queria fazer isso, afinal de contas você é meu amigo. Mas simplesmente você não me deu escolha. Então, infelizmente eu vou ter que te prender. E cara, eu sei que você não tá machucado. Levanta, porque definitivamente eu vou te prender. E agora até ele levantou. E cara, entra no meu carro. Mas antes, sai desse carro, porque eu vou te algemar. E agora até ele saiu. E agora eu tô algemando ele. E simplesmente agora é pra você entrar dentro do carro. Mas dá pra ver que aquela van, ela veio aqui em alta velocidade. Mas cara, entra dentro desse carro agora. E agora eu até vou simplesmente ligar a sirene. Afinal de contas, esse bandido simplesmente está no meu carro. E dá pra ver, e simplesmente, finalmente eu consegui prender um deles. Afinal de contas, eu já estou há muito tempo procurando esses dois. Mas ainda só foi um. E eu definitivamente tenho que tomar muito cuidado. Afinal de contas, esse bandido ele pode acabar escapando. Mas dá pra ver que ele tá seguindo aqui em frente. E cara, eu não vou deixar ele escapar. Mas agora ele tá vindo aqui. Mas cara, não é pra você vir aí. É pra você simplesmente vir aqui. E dá pra ver que agora eu vou abrir aqui. E cara, vem aqui, porque antes a gente precisa tirar fotos suas. E cara, simplesmente é aqui que você vai tirar suas fotos. Tá, mas agora vamos começar a iniciar as fotos dele. E dá pra ver que agora eu tô tirando as fotos dele aqui. E agora de frente, e desse lado é agora de frente. E agora vira. Mas simplesmente ele agora tá assim. E deixa eu tirar bastante fotos disso daqui. Porque simplesmente não vai ter julgamento dele. Porque aqui simplesmente não tem julgamentos. Mas agora eu vou falar pra ele vir aqui. Mas cara, dá pra ver que simplesmente... Mas, cara, simplesmente dá pra ver que agora ele simplesmente tá aqui. Isso daqui definitivamente é muito ruim. E ele simplesmente tá apontando essa arma pra mim. Dá pra ver que ele tá até abrindo ali. Mas, cara, simplesmente dá pra ver que eles estão ali. E é melhor eu sair daqui definitivamente. Afinal de contas, simplesmente, esses bandidos são simplesmente aterrorizantes demais. Dá pra ver que agora eu nem tô conseguindo sair daqui, não sei porquê.
Mas, cara, simplesmente agora eu tô quase conseguindo sair daqui. Mas isso daqui tá definitivamente muito ruim pra sair. Mas agora eu consegui sair daqui. E, cara, eu não sei nem onde que eles estão indo. Mas dá pra ver que o Sérgio, ele tá simplesmente ali. E, cara, simplesmente o Sérgio, ele só tá seguindo em algum lugar. E eu nem vi pra onde que esses criminosos foram. Então eu acho que eu vou ficar olhando as câmeras da cidade. Porque é a única coisa que resta assim. Porque as câmeras da cidade é uma das coisas mais importantes que nós temos aqui na delegacia. Afinal de contas, a gente tem que prender ele o mais rápido possível. Dá pra ver que eu estou olhando as câmeras aqui. E dá pra ver que até agora eu não estou encontrando ninguém. Dá pra ver que eu tô vendo todas as câmeras possíveis. E até agora não tem nada deles. E definitivamente isso é muito ruim. E eu tô olhando até essa daqui, que é bem distante. Porque aqui simplesmente tem todas as câmeras. Mas dá pra ver que eles simplesmente não estão aqui. E isso de fato é totalmente ruim. Por enquanto que o Sérgio foi lá procurar ele, eu simplesmente estou aqui vendo se eu vou encontrar alguma pista. E simplesmente eu nem sei por onde que eles foram. Mas eu acho que eu ainda sei um lugar que eu posso ir que tem mais câmeras. Isso eu posso ter certeza. Mas, cara, simplesmente eu acho que eu vou voltar pra casa. Porque definitivamente eu já tô muito cansada. Afinal de contas, hoje foi um longo dia de perseguição. E, cara, agora eu tô voltando pra casa e simplesmente agora eu tô voltando aqui. E eu simplesmente acabei de chegar aqui. E eu até passei por aquela fronteira. Mas, cara, dá pra ver que simplesmente já tá ficando de noite. E isso definitivamente é um pouco ruim. Afinal de contas, eu não vou mais conseguir procurar eles hoje. Mas simplesmente eu já até desisti disso. Cara, eu não ligo nem mais pra isso. Afinal de contas, eles provavelmente agora já estão muito longe. Cara, simplesmente dá pra ver que já até tá de noite. E simplesmente dá pra ver que tá até chovendo e tá simplesmente muito nublado. Mas eu acho que simplesmente agora eu sei que não tá no horário de trabalhar, mas simplesmente eu vou ir atrás dele. E dá pra ver que tem um bandido ali, mas ele não pode vir aqui, porque aqui já é a fronteira. E simplesmente ele não vai conseguir passar por aqui. Mas, cara, a partir que eu passar daqui, quando eu passar daqui, eles simplesmente já vão poder vir atrás de mim. E eu nem sei, e provavelmente o Sérgio já deve estar na delegacia. Mas agora eu passei aqui e eu vou ter que até descer aqui, porque a delegacia simplesmente não fica aqui. E dá pra ver que agora eu tô chegando aqui. E o carro do Sérgio já tá ali. Eu simplesmente bati ele. Mas, cara, se esses bandidos passarem por aqui, a gente simplesmente provavelmente vai ir atrás deles. E eu ainda tô bem assustado com o que aconteceu. Porque simplesmente o que aconteceu, eu nunca mais quero que isso aconteça. E bom, como sempre eu vou vir aqui, porque o Sérgio ele fica trabalhando ali. E dá pra ver que nessas câmeras simplesmente não tem nada. E Sérgio, simplesmente se acontecer, Sérgio, simplesmente é melhor você vir aqui. Mas dá pra ver que eu passo uma van ali, mas, cara, se você simplesmente, se alguém nos capturar, você simplesmente tem que vir aqui e olhar essas câmeras. Mas, cara, simplesmente, dá pra ver que esses bandidos estão aqui. E, cara, simplesmente, isso daqui não era pra estar acontecendo. Mas agora até o Sérgio, ele tá ali. Mas dá pra ver que eles estão aqui. E provavelmente eles vão nos levar. E até o Sérgio, ele tá ali. Ele tá simplesmente ali. Mas, cara, isso definitivamente é muito ruim. Então, vem você, Mary Dream. E pra você que não sabe, é simplesmente esse meu nome. E agora eu tô vindo aqui, porque eu já tô até aqui. E, cara, definitivamente isso é muito ruim. E ele tá me levando aqui. E ele falou, você não. Mas, cara, definitivamente isso não era pra estar acontecendo. E eu vou ter que entrar naquela lava pelo visto. E agora o Denis tá até ali, mas eu nem sei se... Mas, cara, simplesmente ele era meu amigo. Isso daqui que tá acontecendo definitivamente é muito ruim. E agora dá pra ver que até o Denis ele tá voltando aqui. E, cara, dá pra ver que ele tá ali. Mas, cara, o Sérgio simplesmente tem que ir lá ver as câmeras. Porque provavelmente ele vai nos levar num lugar das câmeras. E eu tenho certeza que ele não vai nos levar no banco. Eu tenho certeza absoluta que ele vai pra aquele lugar. E provavelmente lá tem câmeras. Isso eu tenho certeza disso. Mas dá pra ver que acho que agora a gente tem que vir por aqui. Mas, cara, simplesmente agora eu tô tendo que entrar aqui.
E, cara, dá pra ver que aqui tem câmera. Espero que o Sérgio esteja vendo isso daqui. E dá pra ver que até agora nada do Sérgio dele vir aqui. Dá pra ver que agora eu vou ter que simplesmente vir aqui. E até a luz tá apagada. E pelo visto eu vou ter que sentar nessa cadeira. Mas, cara, agora vem a pergunta. O que raios vocês vão querer comigo? Dá pra ver que os dois estão apontando a arma pra mim. Isso definitivamente é muito ruim. E eu já previ que uma coisa dessas iria acontecer. E, cara, simplesmente dá pra ver que agora ele fala alguma coisa. Você não vai mais perseguir a gente, entendeu? E, cara, tá bom, porque se isso acontecer, tá bom, mas, cara, mas isso daqui simplesmente não vale a pena, porque vocês simplesmente são ladrões. E eu nem sei porque vocês estão fazendo isso. E agora, até agora nada do Sérgio. E dá pra ver que ele até agora não chegou aqui. Mas, cara, simplesmente tem um carro. O carro do Sérgio está aqui. E, cara, eu acho que ele já... será que ele tá vindo aqui? Eu não faço a mínima ideia. Mas dá pra ver que agora o Sérgio ele tá ali. Então eu já sei o que eu vou fazer. Simplesmente agora eu tô atirando nele. E simplesmente ele até falou, será que foi? Mas, cara, simplesmente agora a gente tá atirando aqui. Mas, cara, eu não consigo sair daqui. E pelo visto não é por aqui. Mas, cara, dá pra ver que é por aqui. Mas simplesmente eu vou algemar eles. Porque daí eles não vão conseguir mais fazer nada. E, Sérgio, simplesmente é melhor você pegar uma algema para algemar eles. Cara, simplesmente eu algemei ele. E agora dá pra ver que simplesmente eu consegui algemar ele. Mas eu acho que o Sérgio vai lá algemar ele. Mas, cara, é pra você voltar. Cara, simplesmente é pra você voltar. Você tem que sair daí. E, cara, simplesmente você nunca mais vai nos perseguir. E eu vou pegar seu amiguinho Denis também. Porque ele merece ser preso. Eu tenho certeza que ele merece ser preso. Porque se ele não merecesse, até eu iria ficar em choque. Mas dá pra ver que agora eu tô subindo aqui. E eu vou fechar essa porta. Mas, cara, eu nem sei se o Denis já foi preso. E eu tenho certeza que ele... Eu espero que ele já tenha sido preso. Mas dá pra ver que a van deles ainda está aqui. E, cara, eu acho que eu vou de qualquer forma ir lá. E, cara, você conseguiu prender o Denis? Porque eu não faço a mínima ideia se isso aconteceu. Dá pra ver que agora ele tá aqui. E, cara, ele falou que não conseguiu. Isso definitivamente é muito ruim. Simplesmente eu já tô completamente decepcionado com isso. Afinal de contas, a gente simplesmente não conseguiu prender o Denis. Mas a gente vai simplesmente prender ele. Porque simplesmente dá pra ver que tem um carro aqui. E, cara, esse carro aqui, pelo visto, é o carro do Denis. Eu acho. E, cara, dá pra ver que ele tá aqui, mas simplesmente você está preso. E agora até ele tá voltando aqui. Mas não adianta. Afinal de contas, eu já até tô algemando ele. E, cara, é pra você me entregar todo o seu dinheiro, porque eu sei que você ainda tá com ele. Mas dá pra ver que agora eu tenho certeza que ele vai estar com isso. Afinal de contas, ele sempre fica com dinheiro. E dá pra ver que ele me entregou esse dinheiro. Isso daqui definitivamente é muita coisa. E, cara, nem eu esperava que você ia roubar tanta coisa assim. Isso daí é simplesmente muito ruim de você. Mas agora já até entrou no carro. E você vai conhecer o seu amiguinho. Porque ele, seu amiguinho, ele também já foi preso. Simplesmente, esse vai ser o melhor dia da minha vida. Afinal de contas, ainda até tá de noite. Pra você ver e quanto isso foi rápido. E ele falou, eu roubei 5 vezes. E deu pra reparar. Afinal de contas, você levou muito dinheiro pra lá. E, cara, dá pra ver que agora simplesmente ele não é pra você ir aí, porque eu já até tirei foto sua. É pra você voltar pra cá. Dá pra ver que... E você vai ficar junto com seu amiguinho. E até ele tá aí. Mas, cara, agora é a vez do João Paulo ele tirar as fotos dele. Afinal de contas, vocês dois ainda um dia ou outro vão ter um julgamento. E, João Paulo, me acompanha aqui. Dá pra ver que agora ele não quer. Mas, cara, é pra você me acompanhar agora. Você tá ficando louco? E dá pra ver que agora até ele tá ali. E ele ficou assustado. Mas é pra você vir aqui, porque você vai ter um julgamento, provavelmente. E se acontecesse esse julgamento, você até pode ter menos tempo de cadeia. Até o Denis, que é um ladrão, falou pra ele ir. Mas, cara, pra simplesmente você vir aqui. E agora eu vou começar a tirar foto dele. E agora você já pode ficar de lado. E, cara, dá pra ver que agora eu tô tirando aqui. E simplesmente esse ladrão aqui tá até fazendo pose. Mas, cara, definitivamente ele só quer ficar assim mesmo. Mas eu não vou nem ligar pra isso. Pelo menos a gente vai ter mais sobre esse ladrão. E Sérgio, agora vem aqui porque eu tenho que tirar as fotos do crime que ele cometeu. E deixa o Denis aí pra dentro.
Porque eu tenho que tirar essas fotos. Mas agora ele está vindo ali. Não, você não vai fugir de forma alguma. E, cara, simplesmente não é pra você fugir. E até você tá aqui. Mas, cara, deixa eu fechar essa porta. Porque senão eles podem fugir daqui de um jeito ou outro. Mas, cara, dá pra ver que agora eles estão aqui. Mas deixa eles aqui. E, cara, se você fugir, você simplesmente vai perder tudo do que você tem. E cara, agora você tem que entrar ali pra dentro. E você também, João Paulo. Porque vocês não vão ficar aqui. E agora eu tô algemando ele de novo. Eu também tô algemando vocês. E agora é melhor você entrar. E abrir essa porta, mas dá pra ver que agora eles já estão até entrando na sala deles. E, cara, simplesmente agora é melhor vocês entrarem aí. Mas ele vai até ficar na outra sala, mas tá bom. Porque isso é melhor ainda. Afinal de contas, não, eles provavelmente iriam causar muita discussão lá dentro. Mas agora eu vou ter que vir aqui com o meu carro, porque eu vou tirar fotos do que eles fizeram. Porque definitivamente o que eles fizeram não é certo. Mas agora eu tô vindo aqui e eu vou lá no banco. E eu vou no banco que o Dennis roubou. E eu também tenho que tirar foto do nosso bairro. Porque definitivamente eles que fizeram essa fronteira. E agora eu tô tirando foto sobre isso. Porque isso daqui é simplesmente legalmente ilegal. Mas agora eu vou lá no banco e vou mostrar sobre o que o Dennis roubou. Porque ele definitivamente roubou muitas vezes. Até mesmo ele falou. E agora eu tô tirando o print daqui. E entrei aqui, tô tirando o print do dinheiro, porque ele simplesmente roubou isso. Mas agora, eu acho que eu já tirei print o suficiente. E provavelmente aquele carro vai ser apreendido um dia ou outro. Afinal de contas, esse carro tem que ser apreendido. Mas agora eu vou voltar pra delegacia, porque simplesmente eu já fiz o meu trabalho. E hoje foi o melhor dia. E eu vou até passar aqui nessa lanchonete. Afinal de contas, eu finalmente consegui prender esses dois ladrões. Eu não definitivamente não aguentava mais eles.